Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, mais uma semana nós estamos aqui com mais um tema muito interessante. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta de UTI intensivista. Você pode me encontrar no @Sancler Bernardes e juntos você pode nos encontrar além do Spotify e do YouTube. Você também acha a gente lá no Instagram, no @UTI Informa em Ação. E lá no nosso Instagram você vai conhecer todo o nosso trabalho, tem todo o histórico desses 170 e tantos episódios que a gente já tem disponível para você nos acompanhar e fazer uma retrospectiva aí, e também todas as outras coisas que o UTI Informa em Ação está envolvido, inclusive com uma campanha específica para os nossos apoiadores, onde a gente faz tanto divulgação de materiais, vídeos exclusivos e um contato mais próximo com essas pessoas que têm nos apoiado e acreditam no nosso trabalho e ajudam a gente a manter esse podcast no ar semanalmente. Hoje a gente vem para um episódio novo com uma convidada. A gente está aqui hoje com a Betina Tomás. Eu já vou apresentar a Betina e a gente vai falar hoje sobre uma interface para a VNI. A gente sabe que a ventilação não invasiva é uma coisa específica do fisioterapeuta no nosso país, é de manejo do fisioterapeuta, não é de manejo exclusivo, mas é algo que o fisioterapeuta tem dominado cada vez mais, e a Betina tem uma super experiência aí com uma interface específica, que é o Helmet, com o desenvolvimento de um produto nacional, que é o Elma. A gente vai conversar muito sobre isso. Vamos falar sobre como a pandemia impactou isso, né, Betina? Assim, foi um negócio transformador para a gente, e como a gente tem visto isso agora no grupo do qual a Betina faz parte, de publicações científicas mostrando o impacto desse trabalho que veio lá da necessidade da assistência para trazer algo que a gente já usou no tempo para aplicar agora, que é uma nova interface, nova entre aspas, para a VNI. Então hoje a gente vai receber aqui a Betina. A Betina é fisioterapeuta em Fortaleza, no Ceará. Ela é do ambulatório do Hospital Universitário, ela é colaboradora da UFC, da Universidade Federal do Ceará, no RespLab, né, Betina? E eu vou deixar ela se apresentar mais. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui, Betina. Fique à vontade. Obrigada, Sancler, obrigada, Débora, os dois. Mais uma vez, quero parabenizá-los aqui por essa ação que cada vez mais faz com que a nossa profissão cresça, como eu já tinha falado aqui com vocês anteriormente. Então, que bom termos conteúdos, né, e ações como essas de tão alto nível aí com vocês dois, liderando esse movimento. Então, parabéns mais uma vez pelo podcast e que venham muitos anos aí pela frente. Então, como o Sancler já me apresentou inicialmente, também eu acho que alguns aqui vão me conhecer da plataforma Xlang também, que é a plataforma onde a gente faz o ensino em ventilação mecânica e suporte respiratório, né? Junto aqui com o professor Marcelo Alcântara, que é pneumologista aqui do Ceará. Então, é um trabalho aqui em conjunto entre fisioterapeuta e médico. Então, eu sou conteudista dessa plataforma também. Sancler já me apresentou, isso já foi ótimo. Fiz parte também, sou integrante do grupo de desenvolvimento do Capacete Elmo, uma interface, né, nacional aí, a primeira interface nacional tipo capacete da gente, que a gente vai comentar aí um pouquinho ao longo desse tempo que estaremos aí com vocês, tá bom? E é uma das autoras, né, de um artigo que acabou de ser publicado. Parabéns para a Betina, para o grupo, né? A gente sabe das dificuldades, né, que a gente tem de fazer pesquisa e depois conseguir publicar. Então, parabéns para vocês mesmo. Para a gente é um prazer te receber aqui. Você especificamente, mas em nome do grupo todo. Quando eu vi a pesquisa, né, quando eu vi a publicação que tinha saído, eu falei, Sancler, vamos chamar, né, porque a gente também está muito empenhado em mostrar quem no Brasil, né, a gente se alegra muito quando a gente consegue trazer alguém de fora do Brasil para cá, obviamente, para o podcast, mas a gente fica muito mais feliz ainda quando a gente tem alguém do Brasil que acabou de publicar, que tem coisas super interessantes para falar para a gente. Então, é um prazer receber vocês aqui, é um prazer poder divulgar a pesquisa de vocês e poder escutar um pouco da história de vocês a respeito desse tema. Então, eu queria pedir para você começar o episódio contando um pouco, assim, de como que tudo começou, qual que foi o pontapé inicial, de onde veio tudo isso. Excelente.
Obrigada, Débora, mais uma vez. Obrigada, Sancler, também. Então, vamos lá, é uma equipe, né, como você bem falou. Então, aqui eu estou apenas sendo uma representante de uma grande equipe onde eu faço parte e eu tenho muito orgulho e tenho uma honra de participar aqui do RespLab, da Laboratório da Respiração e dessa equipe, que foi coordenada inicialmente pelo professor Marcelo Alcântara, na época, aqui no estado do Ceará, era a pandemia, né? Então, é aquele boom que deu, a gente tem que lembrar desse tempo, porque muitas vezes parece que a gente nem passou por uma pandemia, né? De tanto erro que a gente ainda vê na nossa prática, e isso a gente vai ver, porque isso é estrutural e cultural. A gente achou, né? Então, que ia mudar muita coisa, né? Nem tudo mudou. Nem tudo. Exatamente dessa forma, né? E aí foi exatamente nesse período onde o professor Marcelo estava, por coincidência, em um órgão aqui do Estado, né, liderando esse órgão. Ele foi chamado para essa reunião e ele mostrou inicialmente todo, não sei se vocês se lembram, mas na época todo mundo queria fazer ventilador mecânico, né? Não sei se aí também era do mesmo jeito, mas todas as equipes do país queriam fazer ventilador mecânico. Qualquer dentro de uma caixa virava ventilador mecânico, né? Era vídeo que chegava para a gente pelo WhatsApp de cada coisa, eram os ambus, sendo comprimidos ali, né? Como se fosse tão simples aplicar um suporte ventilatório num paciente crítico, né? E mal sabiam eles. Então, assim, ainda mais de uma coisa desconhecida, né? Que a gente nem conhecia na época, os desfechos disso aí. Enfim, então, com isso, a ideia era fazer um ventilador mecânico. O professor Marcelo bateu o pé, disse que não, e mostrou até então essa interface que tinha aqui no laboratório, uma interface antiga, que ele ganhou de um grande amigo dele, que veio de fora e trouxe o helmet lá de fora para cá. E deixou guardado aqui no nosso laboratório. Ele pegou essa interface e mostrou. E disse lá para as instituições, para o Estado, né, que a nossa proposta era fazer um desse daqui. E eu, na época, estava no meu mestrado. Todo mundo, eu acho que estava na época, ou mestrado, ou doutorado, ou, enfim, em alguma pesquisa, parou suas pesquisas, né? Porque as pesquisas foram paradas. Ou a gente não podia conseguir. Ou mudou de tema, né? Exato. Ou mudou de tema. Então, era dessa forma. Então, com isso, eu já estava no mestrado, eu era a única pós-graduanda dele, que todos já tinham defendido, porque eu tinha acabado de entrar, então as meninas do meu grupo já tinham defendido, tinham acabado de entrar no mestrado, e aí ele me convidou, junto comigo, inclusive na época, eu até brinco com ele, na época eu disse, não, para participar do desenvolvimento dessa interface, né, inicialmente, que ele tinha apresentado lá. Então, eu disse, não vou dar conta, porque eu quero continuar a minha pesquisa de desmame, que eu sou apaixonada por desmame. Então, eu sou uma pessoa que era o tema que eu mais gostava e era alucinada, porque é desafio. O fisioterapeuta gosta de ser desafiado, ainda mais desmame difícil e prolongado, que era o que eu mais gostava. Então, assim, era aquilo ali que eu queria. A minha pesquisa envolvia isso. Eu disse, não, eu vou concentrar, ainda vou conseguir entrar nos hospitais, porque eu fazia plantão também, né? Eu entrava nos hospitais normais, então eu não ia ser expulsa do hospital, não sou, aqui no laboratório a gente brinca. Por isso que a gente não publica tanto, porque não somos de laboratório, a gente não fica só no laboratório, a gente tem a assistência, a gente tem consultório, tem plantão. Também. Todo mundo, então a gente não tem como, por isso que a gente demora 3 anos para publicar, 2 anos, enquanto, né, tem gente que publica a cada, enfim, é isso aí. E aí, com isso, resumidamente nessa história, entrei nesse projeto e ele convidou uma colega, que é exatamente essa primeira autora, uma grande amiga minha, que faz parte aí dessa caminhada, que é a doutora Gabriela Carvalho, que também é fisioterapeuta, ela é mais a parte da reabilitação, né, mas ela entra muito na parte também da VNI, e ela veio aí para coordenar o desenvolvimento. Eu ficaria na parte de usabilidade, que foi exatamente o primeiro estudo de viabilidade do capacete, né, nacional, para saber se era viável, se era seguro para a gente aplicar na prática. Então, passou-se, então, meu mestrado tirou o desmame e ficou a viabilidade, a usabilidade, né, dessa interface, ajudando também no desenvolvimento desde lá do início. Né? Então, inicialmente, tudo isso começou, né, nessa comoção social da gente tentar resolver esse problema de falta de ventiladores mecânicos. Né? Então, a gente precisaria criar uma coisa que não dava para ser ventilador, certeza, porque o tempo não tínhamos tempo. Ventilador mecânico não se cria da noite para o dia, não se cria. E a gente sabe o quão complexo é isso aí. Então, não ventilador mecânico, sim interface. Só que essa interface não poderia ser no ventilador mecânico, porque a gente não tinha ventilador mecânico. E aí, como é que ela poderia ser? Para ganhar isso, né? Para ter a possibilidade de ligar um ventilador simples, menor, de VNI, mais portátil. Exatamente. E aí a gente, não pode ser com ventilador. Então vai ser o quê? Modalidade inicial dele, helmet, CPAP. E aí vem o histórico inicial, né, do capacete, da gente resgatar
que não é uma coisa nova, como o Sancler falou. Ele falou muito bem. Que muitos falam nova interface. Não é. O nosso grupo fala, não é nova interface. Essa interface já está no mercado fora do país há mais de 20 anos. Ela foi criada em 1909, na década de 90. O primeiro estudo deles, um dos primeiros estudos foi em 98 e logo depois em 2002, com um grupo também do professor Massimo Antonelli, lá da Itália. Então, os italianos têm muita prática nisso, né? Então, basicamente, o que a gente fez na pandemia? A gente se lembrou, não sei se vocês viam, mas tinha as reportagens de enfermarias passavam na nossa televisão. Agora. Não é isso? Na Itália, todo mundo com helmet, assim, você tinha Todo um monte mundo. de paciente um do lado do outro usando helmet. E aí, eu vou ser bem sincero, eu lembro que eu vi aquela imagem, foi janeiro, mais ou menos, né, o pico na Perfeito. Itália, a gente não estava com a onda aqui, e aí eu pensava assim, caramba, isso aí é aquilo que a gente vê nas aulas, né, eu já tinha visto um capacete, mas a gente não usa, se eu não me engano, a gente não tinha nem registro na Anvisa, né, quando começou a pandemia, para usar o capacete aqui. Isso. Aí eu falava, olha a situação que a gente está, eles estão trazendo um negócio que a gente nem estava usando mais aqui. Exato. Nunca nenhuma empresa disse assim, vou trazer essa interface para cá, para o país, para o Brasil, vou levar essa interface para o Brasil para ver se eles conseguem usar, se eles usam, se eles vão usar alguma vez. Ninguém. Então, nem a aprovação na Anvisa tinha. Ou seja, a gente tinha que fazer uma interface, a gente falou, não, vamos resolver um problema. O problema é esse. Não vamos fazer ventilador. Então, vamos fazer essa interface. Uma interface nacional. E aí começou-se a fazer interfaces, não sei se vocês viram também, mas outros colegas também tentaram fazer, né? Mas infelizmente não tiveram esse sucesso até o final, porque é difícil. A gente tem que saber que é difícil. Máscara de mergulho. Aquela de mergulho que tem um negócio aqui. Nossa, tudo era difícil. Então, e tinham outros capacetes também. A gente tem que lembrar que não era só o nosso aqui do estado, não. Né? Então, a gente também fez o levantamento desses outros capacetes de outros estados que estavam tentando fazer. Isso era bom, isso era uma coisa boa, tentando inovar, tentando fazer. Porque a inovação ela não se caracteriza quando ela vem só do zero. Tá? Inovação é muito ampla. Essa definição de inovação é muito mais ampla do que a gente pensa. Então, a jornada desse capacete nacional foi muito inovadora porque uniu muita coisa. Uniu a instituição pública, uniu a instituição privada, uniu a academia, os hospitais, a sociedade. Então, a sociedade em si entrou junto conosco, porque era uma comoção muito grande. Então, a gente tem que ver que, para isso ter dado certo, foi uma coisa... Foi uma emaranhada que a gente fala aqui, né, no Ceará, uma junção de muita coisa, sabe? Então, com isso, desenvolveu-se em menos de 3 meses a primeira interface nacional, que logo depois ia ser aprovada pela Anvisa, né? Que aí a gente colocou o nome como Elmo, que vocês já devem ter escutado também. E Elmo significa capacete na língua portuguesa. Helmet é capacete em inglês, né? Então, em português, Elmo significa capacete dos guerreiros. E aí foi esse nome por isso, né? E aí, a partir daí, a gente começou a aplicar, era o que a gente tinha. O primeiro estudo foi o meu mestrado, que foi viabilidade e segurança. A gente viu que era viável fora da UTI, que era o primeiro passo, né? E como eu estava falando com vocês, a gente via as reportagens aplicando helmets fora do país, nas enfermarias, né? Nas UTIs, enfermarias lotadas, assim, lotadas. Pois a mesma foto, 3 meses depois, tínhamos aqui no estado do Ceará. Com 1 ano na segunda onda, tínhamos... Migrou, né? Quando chegou aqui, a gente precisou, aí vocês estavam fazendo exatamente a mesma coisa, né? Foi o tempo para se organizar. A mesma ilustração. Quando foi na segunda onda, que foi ainda pior o negócio, na segunda onda, a gente tinha uma enfermaria de 78 leitos. Enfermaria não era UTI, porque a gente tem que lembrar que quem for resgatar o histórico de capacete do helmet em si, eles até hoje aplicam em UTI. Então, no final do ano passado, o professor Domênico, que a gente fala como se fosse um filho do professor Massimo Antonelli, que é lá do Hospital Gemelli, na Itália, eu tive o prazer de ir lá, enfim, vê-los. O professor Domênico colocar o nosso capacete, ele mesmo colocou aqui, normal, que é uma interface, né? A gente tem que lembrar que é uma interface como outra. O povo quer insistir em dizer que é dispositivo. É um dispositivo, é um negócio do outro mundo. Não, minha gente, é uma interface como qualquer outra. Se a facial total, se a oro nasal eu coloco assim no meu rosto, no capacete eu jogo na cabeça. Pronto. É do
mesmo jeito, é uma coisa. Agora, óbvio que é o que a gente, é uma maneira de conectar, né, o paciente, assim, porque o pessoal, eu acho que para muitas coisas, assim, então o capacete resolverá todos os problemas. Acho que a gente vai entrar já nisso, mas ele tem suas vantagens, né, ele tem o que facilita a terapêutica, mas a terapêutica ainda segue sendo suporte ventilatório não invasivo, né? E outra coisa que vocês publicaram é a possibilidade da utilização também do alto fluxo, né? De fazer alto fluxo com ele, né? Então, tanto que é uma interface que ela possibilita para a gente fazer dois tipos de intervenções terapêuticas diferentes, né? Pronto, que é o que a gente pode até falar, a diferenciação dessas terapias, né? Aqui, logo depois. E aí, nisso, para finalizar essa primeira parte de histórico, em 3 meses desenvolvemos a interface. No final desse mesmo ano já estava aprovada pela Anvisa. Na segunda onda já estava em larga escala, pronta para uso no país inteiro. Isso nunca que aconteceria se não fosse dentro de uma pandemia. A gente sabe disso. Da pandemia, né? Exatamente. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Foi porque é a necessidade real que a gente tinha. A qualquer momento, uma pessoa da nossa família poderia morrer. É isso. Então, por que você não vai correr contra o tempo para tentar ver se consegue se você já... Porque a gente tem que lembrar, a literatura já trazia números para a gente em relação à redução de intubação de pacientes com capacetes, com insuficiência respiratória hipoxêmica. Isso ela trazia para a gente, né? Então, eram estudos que tinham de 2016, da doutora Patel, do grupo do Canadá. Tinham os grupos italianos que já traziam para a gente também no uso de insuficiência respiratória hipoxêmica, que era o que culminava a COVID. Então, assim, a gente já tinha alguns dados que poderiam nos respaldar em relação a isso. E aí, a partir daí, a gente começou a aplicar nos pacientes e vieram agora esses estudos aí que vocês acabaram de citar, que estão sendo publicados, né? Mesmo com toda essa dificuldade, como a gente já falou aqui, mas a gente está conseguindo, pelo menos, agora mostrar para o mundo aí um pouquinho do feito que aconteceu aqui no nosso país. Que realmente, pelas nossas limitações que a gente sabe que tem, limitações de financiamento, limitações de matéria, limitação de tudo, né? Que a gente não pode deixar de falar disso, que a gente tem mesmo, a gente consegue desenvolver e aplicar e fazer e eu digo para vocês, foi uma das maiores aplicações a nível mundial foi o Brasil. Foi o Brasil, porque não foi só o estado do Ceará. Os outros estados também conseguiram aplicar capacetes, né? Nos seus pacientes. Sim. Então, acho que fomos dentro dessa linha aí. Com isso, desenvolver está aí em larga escala esse capacete, né? Para ser, enfim, comercializado aí em todos os hospitais. Agora está vindo, no caso, solicitações de treinamento. Lembrar que na época da pandemia, além de desenvolver, como o professor Marcelo Alcântara estava lá na Escola de Saúde Pública, a escola é o que aqui no nosso estado é uma autarquia, e é responsável por formar profissionais, então residentes saem de lá, residente de medicina, fisioterapia, enfermagem, todos, residentes saem, eles têm programas de residência, né, multiprofissional, médica, enfim, e eles capacitam profissionais, então foi desenhada uma força-tarefa na Escola de Saúde Pública para treinar os profissionais com capacete. Então, foram treinamentos presenciais, online, então foi um negócio, assim, absurdo. Foram mais de 2.000 profissionais treinados só na época da pandemia, de todo o país que vinha solicitando, né, esse treinamento. E agora estamos na nova fase, porque, como bem vocês falaram, o capacete nacional ele foi desenvolvido para aplicar CPAP e fluxo. Aí a gente começa a conversar o que seria o CPAP e fluxo, né? Corpo gerador de fluxo. Saber aonde ele vai se inserir, né? Tipo, quais são os pacientes, etc. Exatamente. Então, é entender que o capacete nacional foi desenvolvido inicialmente para o CPAP Flow, que aí a gente pensa, então ele pode ser associado a um alto fluxo. É um alto fluxo que a gente coloca 60 litros por minuto de gás lá, com certeza, né? Não, eu não coloco com a cânula, mas eu coloco um capacete e coloco os 2 fluxômetros de 30 litros, que é o que geralmente a gente coloca no alto fluxo também, no OptiFlow, um exemplo, né? E usa realmente no capacete. Então, esse é um tipo de modalidade, onde a gente, no CPAP, no caso, a gente coloca lá na válvula exalatória, na parte exalatória do capuz, né, do capacete, uma válvula PIP Spring Load. Então, eu tenho uma válvula que ela vai me dar ali
né, de 5 a 15 centímetros de água até mais, é o cuidado que a gente tem que tomar na hora de titular esse CPAP, né? Mas eu tenho que lembrar que é um CPAP, é uma pressão contínua na via aérea. Ou seja, é uma modalidade que eu uso o capacete com gerador de fluxo com uma única pressão contínua na via aérea, né? É isso, ou seja, eu não posso usar em uma população hipercápnica. Isso que eu ia falar, acho que a gente pode conversar melhor, né? Quais são as indicações, então, Betina, que a gente tem hoje, assim, claras, de que a gente poderia usar, que a gente vai ter bons resultados, que é seguro e que é viável? Excelente. O que as evidências mostram para a gente? A insuficiência respiratória hipoxêmica. Tanto CPAP quanto 2 níveis de pressão, né? Então, interessante que saiu, foi uma revisão muito legal no final do ano passado, do mesmo grupo do professor Máximo Antonelli e do professor Domênico. Eles dois publicaram uma revisão onde eles colocam quem, o que, quando, como e onde aplicar o capacete. Olha que interessante. E no quem, eu gosto de destacar uma frase deles aqui, que eles colocam exatamente assim, ó, as diretrizes, elas não fornecem recomendações conclusivas a favor ou contra o uso do capacete com VNI em pacientes hipoxêmicos. Só que quando a gente fala de CPAP Flow, que é diferente, né? A gente tem que também ver a diferença dessas duas, porque todo mundo pensa, VNI é tudo. Não, VNI, é engraçado essa definição, e dá muita discussão isso daí, porque o que é VNI? VNI, alguns falam que são 2 níveis de pressão. Se eu não dou 2 níveis de pressão, não é VNI. Não é VNI. Outros falam que o quê? VNI o conceito que usa-se hoje na literatura científica é que o non-invasive ventilation são para os 2 níveis de pressão, e o outro você coloca o nome de CPAP. CPAP, exatamente, é isso. Então, a gente passou a dividir muito bem isso para o capacete. Então, a indicação para o CPAP Flow, certo? É a mesma indicação de você aplicar um CPAP. Tá. No entanto, eu tenho que lembrar que eu não posso aplicar, por exemplo, você vai aplicar um CPAP no DPOC, no hipercápnico? Com a máscara oronasal? Né? Não. Justo. Aí a galera esquece, pensa que o capacete é um bicho de 7 cabeças e pensa que é o dispositivo que a mídia bota, porque a gente sabe que a mídia, né, infelizmente, faz essa transformação de palavras e confunde a cabeça do povo. Então, é a mesma coisa. Qual é a indicação do CPAP? É essa? Pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, não hipercápnicos. Pronto. E a literatura ela é interessante, que ela é clara assim. A literatura é clara que os pacientes hipercápnicos, o BiPAP, os 2 níveis de pressão, eles são melhores para o tratamento da insuficiência respiratória dessas pessoas. Mas até hoje, mesmo que você consiga trabalhar o hipoxêmico com 2 níveis, você tem altíssimas evidências de que o CPAP é bom. E aí não entrava, né? Entra de 2020 para cá a Covid, entra o edema agudo de pulmão, então são essas outras condições hipoxêmicas não hipercápnicas. Se vocês olharem os trabalhos, vocês tiveram taxa de sucesso para evitar a intubação, chegando a níveis de 60%, 70%, e a literatura mostra que a VNI, no geral, para pacientes hipoxêmicos, é na faixa dos 50%. Então, isso tem uma outra coisa que eu acho interessante falar, é que o helmet, o capacete, o elmo, ele tem uma aceitação melhor pelo paciente, e com isso você tem, consequentemente, você tem uma melhora do resultado da terapia, né? Mas posso cortar a conversa antes da gente ir para essa parte? Eu estava pensando aqui, será que a confusão ela vem por, de repente, achar que ele é, então, uma interface para fazer não invasiva, né? E aí, por exemplo, então, se eu faço não invasiva para um DPOC, num BiPAP, se ele é uma interface, eu poderia escolhê-lo em detrimento, sei lá, de uma orofacial, enfim. Então, acho que talvez essa sutileza de uma interface mais para o CPAP. Você acha que é por aí, Betina, para ficar mais claro? Pronto. É uma interface para o CPAP nesse momento, mas que pode ser aplicada, e que inclusive já é aplicada há muitos anos, com 2 níveis de pressão, que é com VNI no ventilador mecânico. E aí a gente começa a aprofundar, porque tem especificidades, e tem diferenças sim, do capacete com as outras interfaces.
Aí entra na parte complicada, mas você falou muito bem. Em relação ao quê? Ela foi feita inicialmente para um CPAP Flow. Pronto, ok. Por quê? Aí a gente entra na diferença, que a gente tem que lembrar que ela tem um grande volume interno. Esse grande volume interno é o que a literatura fala para a gente de ocasionar uma reinalação de CO2. Se eu não tenho um fluxo, um washout suficiente para lavar o CO2 que acumula aqui dentro da interface, vocês concordam que vai acumular e o paciente vai reinalar. Então, o grande risco, que é a desvantagem, que é o primeiro ponto de desvantagem dessa interface, e o cuidado que a gente tem que ter quando for para aplicar, é essa concentração de CO2 dentro dela, que pode ocasionar a reinalação de CO2. Então, o que eu tenho que imaginar? Que realmente ela foi feita para o CPAP Flow, inicialmente, certo? Mas ela não é apenas para o CPAP Flow. Ela pode ser aplicada, como você bem falou, Betina, se eu tenho uma facial total e tenho um capacete, certo? E a minha facial total vai para esse paciente. Aí eu não tenho o sistema para aplicar CPAP Flow, não tenho. Mas eu tenho um ventilador mecânico que eu posso aplicar um BiPAP, 2 níveis de pressão. Eu tenho. Então, você pode sim utilizar, hoje, você pode utilizar essa interface com 2 níveis de pressão, que é uma novidade que eu trago aqui para vocês, que a gente está trazendo aqui agora para todo mundo. Porque esse aí foi um dos resultados do meu doutorado. Então, agora a gente está começando a usar o capacete nacional com o ventilador mecânico. Certo? E o que mudou? Que agora... Excelente. E o que mudou? Que agora, né? A gente consegue... Primeira coisa, a gente não tinha estudo validando o capacete Elmo em si, que é o nacional, né? Quanto é que ele reinalava de CO2. Quanto é? Se eu colocar ele no ventilador mecânico, quanto é que o paciente vai reinalar? Todo esse volume que fica ali, é impactante ou não é impactante? Perfeito, exatamente. Então, com o capacete StarMed, que é o capacete internacional de fora, a gente já tem esse dado fisiológico. Tá? A gente tem o dado do ICO2, que é o CO2 inalado pelo paciente, certo? O dado que ele pode, os pacientes com esforço respiratório aumentado, o capacete lá de fora, excelente capacete, certo? Ele é mais favorável no paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica do que o capacete com CPAP. Então, já temos diferença. Temos estudos mostrando isso fisiológico, comparando helmet CPAP e helmet VNI, certo? Então, quando eu comparo esse helmet CPAP e helmet VNI, o que é que muda, Betina, desses dois? Muda que que é o helmet CPAP, a fluxo, ele tem um fluxo suficiente para gerar a washout de CO2, eu não tenho tanto risco de reinalação de CO2. Se eu coloco um fluxo acima de 40 litros, ele não vai reinalar, ponto. Então, pode ser aplicado de forma segura. É isso. Agora, você concorda que... Perfeito. Ele gira, faz o movimento dele e sai todo o CO2 lá, tá? E aí, na exalação, quando eu parto para o ventilador mecânico, vocês concordam que eu vou agora depender de um algoritmo, de um flow bias e de um sistema de compensação. Que todo ventilador é diferente. Então, eu precisava entender como é que a nossa interface se comportava nos ventiladores mecânicos daqui. Então, quando eu parto para a interface no ventilador mecânico, eu tenho que entender que eu vou depender, para lavar esse CO2 aqui dentro, né? Do sistema de compensação, do flow bias daquele ventilador, do algoritmo daquele ventilador, do fluxo que ele está jogando ali durante a pressão de suporte. Então, todo ventilador é diferente, né? Então, o que mudou aí? Eu preciso entender como eu aplico o capacete no ventilador mecânico, que isso o grupo lá de fora já tem publicado, já nos ensinou. O que a gente tem que fazer agora? Se apropriar disso e testar no nosso capacete nacional se isso é seguro. Ponto, que é o que a gente estava fazendo. Que por isso que hoje eu chego aqui para vocês e falo, podem usar, inclusive um dos hospitais agora da Fiocruz, teve um treinamento comigo agora recente, eles fizeram a aquisição, isso não, vamos treinar antes de usar. São conscientes, pessoas conscientes, quero treinar minha equipe antes de usar. E aí a gente foi treiná-los, no caso, em relação às configurações, que precisam ser faladas também, que são diferentes, né? Então, é basicamente isso. Então, o capacete, helmet, inclusive o elmo nacional, ele pode ser aplicado nos 2 níveis, tanto o CPAP com gerador de fluxo, quanto 2 níveis de pressão no ventilador mecânico. Betinho, o CPAP no ventilador mecânico. Não. Já é outra diferença.
Aí, por que você diz isso aí? Você concorda que o CPAP no ventilador mecânico não tem fluxo suficiente, não tem inspiratório? Tem, né? Para lavar o CO2 suficiente aqui. Então, ele começa a acumular CO2 dentro da interface. Ele só vai manter a estrutura, a pressão, né? Só que sem fazer o movimento. Então, só para resumir, né? Eu não tenho aqui, eu vou te falar que eu nunca usei, eu vi, na época da pandemia apareceu um por aqui, mas foi um só e ficou restrito a uma UTI, então não tenho experiência, mas então eu posso usar no CPAP Flow, eu posso, se eu tiver, sei lá, um V60, não sei que aparelho que tem aí para vocês de não invasiva, V60, eu posso usar nesses aparelhos, desde que eu coloque no modo de 2 níveis, que eu não coloque no CPAP. Excelente. Exatamente isso, que eu não coloco no CPAP. Essa é a diferença de você colocar, porque hoje em dia eu posso colocar aí num ventilador de UTI, colocar um CPAP e colocar uma oronasal, não posso? Pode. Posso fazer isso no oronasal. Posso colocar um CPAP no ventilador e colocar no paciente, né? No realmente não posso fazer isso. Exatamente por essas peculiaridades da interface, né? Desse risco de reinalação de CO2, que isso já é bem batido na literatura, né? E aí, essa é a primeira diferença que a gente coloca. E o Sancler falou muito bem que foi o tempo. Essa interface, ela começa a ficar mais vantajosa em relação às outras demais interfaces quando você fala de tempo. Porque não tem a interface no paciente. Agora, lembrem-se, é o perfil do paciente. Paciente agudo, porque tem um paciente crônico e tem um paciente agudo. Estamos falando de outro. A gente aqui é UTI, paciente agudo. Insuficiência respiratória mesmo, respiratória, né? Porque depois começam a colocar na mesma caixa e é o negócio todo. Não, insuficiência respiratória pode ser paciente agudo. O povo vai estar em casa ambulatorialmente usando o aparelho para todo sempre, amém. Não tem uma interface que você coloca na UTI e o paciente fique 24 horas contínuas que ele pode olhar para você, que ele pode fazer o puff dele, o puff da bombinha, enfim, do Aerolim, do Berotec, do que tiver, que ele pode se hidratar, que ele pode ficar com os fones dele, que ele pode verbalizar com você. Então, não tem, é só a gente comparar isso daí, e já foi comparável também, não tem a outra interface que faça isso como o capacete em si. O capacete, só para vocês terem ideia, foi um dos resultados dos nossos estudos, né? Em todos os estudos que estão saindo e que vão sair ainda, vocês vão ver que a gente colocava a interface de forma contínua por 24 horas, sem retirar. É contínua mesmo. A gente não retirava, o olho ressecou, que é um dos efeitos adversos. O olho ressecou, vira o olho, abre, tira exatamente. Tira o circuito aqui, vira o olho e coloca a lágrimazinha, o colírio. No outro, vira o outro olho e coloca aqui. E depois tampava de novo com o circuito a interface. Né? Então, não tem. Então, a questão aí do tempo de você possibilitar com que esse paciente receba um suporte ventilatório de forma não invasiva, contínua, o capacete tem vindo aí sendo superior às demais interfaces nesse quesito, né? Então, só para vocês terem ideia, na pandemia a gente conseguiu ficar com pessoas com uma semana sem tirar o capacete. Óbvio. Vocês vão perguntar, mas não tiveram efeito adverso? Claro! Óbvio! Né? Rachaduras em axilas, pescoço. Total. Então, tem, né? Então, a gente tem que ver os prós e contras. Óbvio que ninguém vai fazer isso em todos os pacientes. Vamos deixar uma semana o paciente. Não, é até resolver a causa. Eu fico brincando com todo mundo. Gente, quando você entuba um paciente, já conhece essa história de mim. Quando entuba, o povo fica tirando e colocando tubo, tirando e colocando de 2 em 2 horas, como fazem na Avenir. E para que raios que é a ventilação mais difícil? A ventilação mais difícil não é invasiva, não. De jeito nenhum, porque a invasiva... você ceda e faz o que você quiser lá e dá certo, né? Meu amigo, invasivo, o paciente está na nossa mão. Você faz o que você quiser com ele ali. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples. Eu estou só falando que a ventilação, com toda certeza, mais complexa de você fazer, que o paciente está acordado,
com todo o pico de ansiedade dele, com tudo que você, inclusive, pode ser dado de forma leve, que foi o que a gente fez em um dos estudos da gente com 180 pacientes e obtivemos um sucesso de 72% de sucesso. Usaram Precedex, não foi? Usamos Precedex, exatamente, em todos os pacientes, em todos, 100%, e foi em enfermaria. E como em inglês não tem enfermaria hospital de campanha, foi, para ser mais específico, foi em um hospital de campanha. Só para vocês terem ideia, que eu não sei se era esse nome aí no local de vocês, mas era um hospital de campanha, um hospital fora do hospital, né? Então, mas o que foi que teve muito? Treinamento. Como qualquer coisa que chega no nosso serviço tem que ser treinado. Mas a VNI hoje em dia é banalizada, infelizmente, não é hoje em dia. Ela é banalizada, ela pensa que é fácil. Histórico, isso, né? É histórico. Então, por isso que... Sabe o que eu acho legal? Diga. Eu acho muito legal, Betina, que assim, isso ajuda a gente a mudar um pouco esse panorama histórico da VNI, né? A gente tem uma coisa que até hoje eu nunca consegui entender, que a VNI, quando dá certo, a gente quer tirar e fazer de tempos pequenininhos em tempos pequenininhos. E quando ela dá errado, a gente quer insistir e deixar muito tempo para ver se ela melhora depois. É um negócio absurdo, na minha cabeça não entra. E quando a gente vai para a literatura, você volta 20 anos atrás, Esteban, Brochard, etc., eles estudaram que a VNI, quando dá certo, você tem que deixar. E é difícil você manejar isso com uma máscara oronasal, mesmo que com a facial total, que a pressão que essa máscara exerce não é confortável. O bom é, se você consegue fazer muito tempo, você pode tirar um pouco, deixá-la um pouco mais intermitente, mas é menos tempo fora do que dentro da VNI. E aí, o que o capacete nos traz é que para esse grupo seleto de paciente, eu tenho uma alternativa para aumento da tolerância e aumento do tempo de uso. E é isso que está atrelado ao benefício. A gente não põe a VNI para acabar com a insuficiência respiratória. A gente põe para manter a troca gasosa, manter a bomba ventilatória, e quando o paciente melhorar, ok, aí a gente vai poder tirar a VNI. Então, é uma grande alternativa para esse grupo de pacientes, e olha, eu já fiz trabalho sobre isso, o mais difícil é o manejo não invasivo de pacientes hipoxêmicos, de aumentar a tolerância desses pacientes. Então, é algo grandioso para ajudar a gente a mudar esse paradigma de que a ventilação não invasiva eu faço 1 hora. Por quê? Porque é ruim para o paciente. Pô, a gente recebeu aqui, sabe, Débora? A gente recebeu aqui o Helmet, a gente usou bastante na pandemia, a gente colocava nos pacientes e botou com CPAP Flow e aí a gente foi fazendo. Então, é bem interessante mesmo, porque a aceitação, não é aceitação, a tolerância do paciente, ela é diferente. E aí a terapia passa a ter o seu efeito que você espera. Porque a gente vive hoje, o jeito pessoal amarrando com luva, uma máscara desse tamanhozinho, uma máscara nasal de CPAP noturno para tratar um paciente com SARA, insuficiência respiratória. Não dá certo. Sim. Exatamente isso. Exatamente. E aí, na prática, é isso que você vê, assim, que você, né, o Sancler falou um pouco, mas os pacientes aceitam muito bem, assim, porque dá um pouco de estranheza, né? Eles não dão a hora que, assim, você mostra o tamanho e fica um pouco, Dá, e aí que vem, que eu sempre falo, se chegou um helmet aí no seu hospital, use, porque você só vai passar confiança para o seu paciente quando você usar e ver como é que essa interface funciona em você. Porque aí todo mundo aqui foi obrigado a usar. A gente fomos, nem que não queira, eu só entrava no laboratório aqui se usasse. E você só ia aplicar no seu paciente se você usasse, aqui do nosso grupo. Todo mundo aqui você saber o que vai rolar, né? Exatamente. E aí, Débora, vem a questão de você passar. Tem até uma foto de uma fisioterapeuta muito boa aqui no nosso estado, que a pessoa não queria. Óbvio, que a primeira coisa que ela vai fazer é eu vou ficar presa e eu vou ficar com claustrofobia. A primeira que todo mundo fala. É certeza, essa pergunta é a campeã de todas. A claustrofobia no helmet é... Não, porque o povo esquece que a sensação de claustrofobia é pelo toque da face. Quanto mais o toque tiver aqui da face, mais a pessoa vai ter aquela sensação de claustrofobia, de estar amarrado aqui, de não sair daquele local. O capacete em si, a fixação dele é na cervical. Aí você fala, tá, Betina, mas a pessoa vai vai me sufocar, né? Só que aí é que a gente pede. Primeira coisa que você faz é dar a interface para a pessoa pegar. E ela já sente que é um silicone, que é como se fosse uma gola alta. Eu até brincava com os meninos lá fora aqui do país, que eu falo para eles, aqui tá muito fácil, que
eu apliquei lá em Portugal. Eu disse, não, aqui é fácil demais, porque aqui vocês têm frio, né? Então aqui, se tem frio, vocês usam gola alta. A camisa aqui com a gola alta, então é só dizer que é uma gola alta. Que, ó, é aqui uma roupinha aqui normal, ainda é melhor ainda, porque não tem cachecol, que ainda aperta mais aqui, e tem uma gola alta. Agora vai explicar para um cearense que tem só 4 estações, quintura, calor, mormaço e verão, que é tudo quente. Então, assim, é isso. Então, vai explicar para um cearense isso. Então, exatamente, aí o que você fala? Você vai explicar em relação a essa diferença, que a claustrofobia é exatamente esse toque que na interface do capacete não tem, aqui, e a gente coloca até 2 dedos aqui sempre, né? Assim, para deixar. Ela fica justa. Ela não é para ficar apertada, como a interface aqui no rosto que fica apertando aqui no rosto, que não é também para ficar apertada. Ela é para ficar adaptada, ajustada, com o mínimo vazamento possível, né? Então, por isso que existem os tamanhos. E os tamanhos não é da cúpula. Os tamanhos no capacete em si é exatamente aqui no colar. É no pescoço, é na circunferência cervical. Que pega aqui, que você... Né? Perfeito. Que você pega uma fita métrica, coloca aqui na cervical, bem no colo, e você faz a mensuração, e aí tem os tamanhos, PP, PMG, né? Então, com esse tamanho, você escolhe. Aí outra pergunta que tiveram, Betinha, o medo, porque da cabeça ser pequena ou grande, enfim, e não couber aqui na cúpula, não se preocupe, porque, mais uma vez, foi o cearense que fez. Cearense já é conhecido no país inteiro da cabeça, né? Então, mas a gente fica falando nisso daí, rapaz, não se preocupe, porque a cabeça cabe. E a gente já aplicou o GG no super obeso. Se vocês virem, na pandemia, aquele caos, né? Aquela loucura. Então, numa transferência interhospitalar, chegou um vídeo para a gente de um super obeso. Quase 300 quilos, ele numa ambulância, sendo transferido de um hospital para o outro, né? Então, é nesse quesito, é nesse ponto que a gente tem que ver, que falamos tanto do tempo, falamos da tolerância, falamos da aceitação desse paciente, né? Que é bem melhor em relação a essa questão. Tenho medo, tenho receio, já aplicamos em pacientes psiquiátricos, que é outra coisa que eles podem perguntar para vocês, né? Ele vai arrancar, tirar tudo. Mas não, aí a gente entra com a sedação leve, que é o nosso trunfo, que é uma coisa que vem aí com suporte não invasivo de uma forma assim sensacional. Sensacional. A sedação leve, com a VNI, está cada vez mais aumentando o óbvio, precisamos cada vez mais de estudos, precisamos de trials, precisamos comparar as interfaces. Óbvio, a gente está falando aqui de coisas que a gente vê na prática, de estudos observacionais, de estudos muitas vezes multicêntricos, mas só com 2 hospitais. O nosso exemplo do nosso que acabou, não temos um grupo controle, né? Então a gente tem que também falar da nossa limitação, temos que falar nisso, mas o nosso objetivo não é causalidade em si, porque também a gente não fez um trial com grupo controle. O que a gente está mostrando aqui que é viável, certo? É viável, sim, principalmente fora de uma UTI, é seguro porque não reinala CO2, evitando a taxa evitando, no caso, a intubação, que é o que a gente queria na época, evitando exatamente a intubação, né? E sendo seguro, aplicável, reprodutível, que é o que tem que ser hoje em dia. A tecnologia, quando você desenvolve a inovação, se ela não for reprodutível, se ela não sair de dentro do laboratório, ela não serviu. Para que serve uma patente no currículo? Não serve, não precisa, ninguém não tem necessidade disso, entende? Ela tem que servir à sociedade. Eu ia até te pedir isso, né? Infelizmente a gente está quase acabando, mas eu queria pedir nesses minutinhos finais para você dar um overview assim do que vocês publicaram então em relação a isso, que o grupo, né, nesse último, mas também nos anteriores, para a gente poder terminar o episódio então falando do que tem de evidência do grupo de vocês. Excelente, Débora. Pronto. Então, mais uma vez te agradeço aqui pelo espaço. A gente está falando sobre essas publicações que renderam em suores da gente, muito suor, mas que agora está saindo. Então, temos aí para o capacete nacional, ainda não temos um trial, isso é fato, certo? Comparando com outras interfaces, que é o que está sendo desenvolvido aqui no nosso laboratório agora, ele está em andamento, né? Deixo o convite aí também para outros grupos que queiram colaborar com o nosso aqui também da Universidade Federal do Ceará, então fiquem à vontade para entrar em contato, somos muito receptivos para isso, e o que a gente tem hoje são estudos tanto de viabilidade e segurança,
né, que foi o primeiro, para saber que foi a mesma porcentagem de redução de intubação, de 62%, foi a mesma porcentagem reprodutiva nesse último estudo que a gente publicou de 1.685, e no primeiro foram 10, porque foram os 10 primeiros voluntários, né, para a gente submeter à Anvisa depois, para fazer um outro estudo maior. Então, os 10 primeiros voluntários, eles se reproduziu, esse resultado ele se reproduziu nesse estudo maior, que foi esse que acabou de ser publicado, coordenado pela doutora Gabriela Carvalho, que é a primeira autora de 1.685 pacientes, onde a gente traz para a sociedade também e para as equipes fatores preditores de sucesso e falha da interface. Porque não adianta a gente, né, conversar. Quando continuar. Exato. Pronto, é isso. Exatamente isso. Quando eu devo parar, quando eu devo continuar com essa interface, com a experiência que a gente teve aqui, de 2 hospitais, que foi um público e um privado, né? Além desse estudo, também conseguimos um estudo, foi um estudo retrospectivo, mais acompanhado de perto pela autora principal, que é a doutora Isabela Matos, que é uma pneuma aqui do nosso estado, e que ela aplicou a sedação, que foi o Precedex, né? Nesses 180 pacientes. Com isso, a gente conseguiu a maior taxa de sucesso, que vocês podem pesquisar aí na literatura, mas foi uma das maiores taxas de sucesso, alcançando em 72%, evitando a intubação, né? Estamos aí também com um estudo em andamento com controle, então um controle aí com oxigenoterapia, né? Com a nossa interface nacional, que foi de um colega aqui da parte de análise de dados. Então, está em andamento, possivelmente vai sair ainda para vocês. Então, até agora, na interface nacional, temos estudos, né, observacionais, retrospectivos, né, até o momento ainda sem controle, mas que estamos com estudos em andamento. Betina, e a interface Helmet em si? Helmet. Temos um grande estudo, que é o RENIVOT, com certeza vocês já escutaram falar, que também foi liderado pelo professor Domênico Grieco e professor Máximo Antonelli, e o NVOT 2, o NVOT 1, que no caso é só com pacientes com Covid, né, no caso deles lá de fora, com a interface deles, capacete também, e aí eles compararam o capacete no ventilador mecânico 2 níveis de pressão com alto fluxo, tá? E viram a redução não foi desfecho primário deles, porque o desfecho primário deles foi dias livres de ventilação mecânica, mas a redução da intubação foi muito considerável no grupo que usou o helmet, né? E ventilador mecânico, tá? E o NVOT 2, somos aqui no Ceará um centro de pesquisa deles, eles nos convidaram para participar do NVOT 2, que a gente vai ter né, junto com, aqui no Brasil, quem coordena geralmente os trials é um grande professor, que é o professor Israel Maia, de Santa Catarina, ele junto com o professor Marcelo Alcântara, nossa equipe, a gente vai coordenar um dos centros aqui de coleta para o NVOT 2, que é um outro trial que vem aí, e aí sim, aí a gente vai usar eles aceitaram usar o nosso capacete nacional, aí vem um trial aí com o nosso capacete nacional, né? Então, é o que a gente tem aí para falar para vocês. A pergunta que falta responder, né? Exatamente, a comparação com as outras modalidades e outras interfaces também. E outra coisa, a gente também falta responder, que é o que eu jogo aqui de, enfim, incentivo para quem pesquisa também, para quem é da assistência, porque chega da gente separar assistência de pesquisa, né? Não dá, isso não dá. Não é chamar a pessoa que faz pesquisa, tá ali o que está inventando na assistência, porque sempre é assim, os plantões são dessa forma. Então, chega de separar, a gente tem que unir isso daí, cada vez mais. E aí, no paciente hipercápnico, é o que a gente tem que tomar cuidado. Então, isso tem que tomar cuidado nos pacientes hipercápnicos, e que a gente tem, no caso, estudar mais, se aprofundar mais nessa área e a parte da interface helmet, né? Do capacete. Uma possibilidade, né? Uma janela aí de pesquisa também, né? Muito bom. Betina, queria agradecer a sua participação, de novo, dar parabéns, né? Eu até falava com o Sancler esses dias sobre linha de pesquisa, né? Como é forte, assim, quando a gente vai falar tal linha de pesquisa ou tal coisa, é o grupo do italiano, dos Estados Unidos, Meu grupo faz isso, você conhece, né? Você vê um desenho assim.
E é muito legal, e eu falava para ele, eu tenho vontade assim, de que cada vez mais a gente cite como o grupo brasileiro estuda isso, o grupo brasileiro é conhecido por isso, né? Então, parabéns por esse caminho que vocês estão trilhando, né? Leve os nossos parabéns para todo mundo. Obrigada por ter dado um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar com a gente, né? Falar dessa... desse tema que, né, desculpa a minha ignorância, mas que muita gente também acho que não teve a oportunidade ainda de ter contato, e eu espero que tenhamos em breve, né, essa oportunidade de ter mais contato no nosso dia a dia, mas acho que só, né, da gente saber sobre o assunto, da gente poder ventilar esse assunto, acho que abre mais portas para vocês também, né? Então, acho que todo mundo se beneficia, né? Quem está lá na parte clínica, que aprende alguma coisa nova, mas também para vocês como grupo de pesquisa, né? Que o tema também é difundido um pouco mais. Então, obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer ter você aqui. E eu vou passar para o Sancler para ele também finalizar, e depois você pode terminar. Eu só queria falar uma coisa que a gente sempre dá uma dica no final, né, de alguma coisa, e eu fiquei lembrando daquele filme O Extraordinário, acho que por conta da figura, né, que a gente falar falou. Essa dica. Então pronto, já peguei a sua dica. Fica a sugestão aí de filme para o final de semana, quem não assistiu ainda. Vai lá, Sancler. Muito bom. Eu ia falar essa dica também, porque o menino ele acaba vivendo boa parte do tempo da vida dele com um capacete, né? E o filme é bem interessante porque é o capacete que faz ele conseguir enfrentar muitas das coisas, né? Bom, Bettina, eu queria agradecer a sua presença, você aceitar participar aqui com a gente do podcast. Eu já tive a oportunidade de lhe ver falando em eventos e etc., e acho que o trabalho seu, do grupo, da Xlang, da plataforma, é um trabalho muito bacana. Eu acompanho a plataforma há muitos e muitos anos e recomendo até hoje para os meus alunos. Eu acho que ela é excelente nesse processo de educação. E o trabalho de vocês, eu acho que ele tem essa curiosidade clínica, e o que é legal, que a Débora estava falando, desses grupos, das linhas de pesquisa. A gente quer resolver o que precisa para o dia a dia, para a gente ser melhor quanto profissional assistencial. Então, parabéns pelo trabalho. A gente vai compartilhar os trabalhos que vocês publicaram com os nossos apoiadores, né? Eles vão receber um material direto que contém esses artigos aí que estão disponíveis, né, para leitura. E eu espero que o episódio possa ter ajudado as pessoas a pensarem um pouco fora da caixa e entender as nossas opções e cada vez aprimorar mais a prática clínica, tá bom? Eu deixo para você finalizar aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Só agradecer mesmo por esse espaço, por conseguirmos divulgar esses estudos. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço em nome do nosso grupo aqui. E, mais uma vez, a quebra de paradigma, né? A gente tentar cada vez mais quebrar os paradigmas, principalmente no mundo da VNI. Então, o Helmet vem aí para isso, os capacetes vêm aí para isso, aproveitem. Busquem cada vez mais conhecimento, leiam os estudos também, não só de fora, mas os nossos também nacionais, fazemos bons estudos, temos excelentes equipes também que pesquisam aqui no nosso país, então busquem também nossos estudos nacionais, e é isso. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês, ao podcast, vida longa aí a esse grande, enfim, grande produto de vocês, que com certeza cada vez mais está vindo aí para brilhantar e crescer cada vez mais aí o nosso grupo de profissionais de todas as áreas. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Bettina. Obrigado. E quem quiser, chama a gente para conversar, e quem quiser saber mais do assunto ou trocar uma ideia, pode chamar a Bettina também lá para conversar, né, Bettina? E a gente se vê por aí nos nossos próximos eventos, né? No Cifir, enfim. Sim. Obrigada, pessoal, que acompanhou até aqui. E a gente se vê a semana que vem com outro tema. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.